Semana 4 do PET 2, a gente vai continuar os estudos sobre o gênero textual poema. E dessa vez a gente vai estudar um poema da Flor Bela Espanca, uma autora, uma poetisa portuguesa muito prestigiada aí, até hoje, né? Mas antes da gente falar mais sobre Flor Bela Espanca, é interessante a gente estudar um pouco das figuras de linguagem, né? As figuras de linguagem é muito importante na linguagem poética. A figura de linguagem, como a gente já viu na aula passada, na semana passada, na semana 3, a figura de linguagem ela faz parte da linguagem conotativa, ou seja, o sentido figurado, aquele sentido que não é o sentido literal, real, mas há uma imagem, há uma construção, né, de um sentido para tornar o texto mais atraente, mais bonito, ou seja, típico da linguagem figurada, principalmente a linguagem poética. Uma coisa que vocês podem fazer aqui, né, não sei se vocês sabem disso, mas a gente pode clicar aqui, né, ó, tá vendo? Aqui dá um link e o site direciona a gente para o PET direciona a gente para um site onde a gente pode aprender, né? Só que não foi encontrado, então quer dizer que esse link aqui está bugado, tá? Mas a gente deveria então na verdade teria que ter, né, o link que deveria estar funcionando para a gente estudar um pouco das figuras de linguagem. Deixa eu tentar de novo, peraí. Realmente o link está errado. Mas o que acontece? Se vocês vierem aqui, né, vocês podem, na internet, vocês podem descobrir aí uma... eu vou voltar lá para o PET, mas digitem, né, no Google e pesquisem mais sobre as figuras de linguagem. São muitas figuras, né? A gente estuda mais a metáfora, que é sempre uma comparação subentendida. Eu dei bastante exemplo para vocês na aula passada, né, sobre a questão lá da flor, do touro, lembra? Comparando a mulher a uma flor, um rapaz forte a um touro. Então isso é metáfora. A gente vai aprender outra figura hoje também, que é a metonímia. Mas depois eu explico a hora que chegar na atividade. Vamos diretamente então ao ponto. A gente tem aqui um soneto, tá? Um poema que chama Os Meus Versos. Novamente a gente tem aqui uma linguagem metalinguística, ou seja, o poema, né, vai falar de versos, vai falar de, né, rasga esses versos, ou seja, a própria linguagem poética se voltando para ela mesma. Isso chama-se metalinguagem, função metalinguística. Mas antes da gente começar a entrar nas questões, vamos ler, né? Poema é um gênero textual que precisa ser lido, precisa ser saboreado, né, e lido com uma certa ênfase. Afinal de contas, é um gênero lírico, né? Ou seja, um gênero que nos ajuda a compreender essa questão da subjetividade, ou seja, daquilo que está nos sentimentos mesmo, né? Tem muito disso. Então vamos lá. Os meus versos. Rasga esses versos que eu te fiz, amor. Deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Que a cinza os cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leve aonde for. Rasga-os na mente, se os souberes de cor. Que volte ao nada, o nada de um momento. Julguei-me grande pelo sentimento, e pelo orgulho ainda sou maior. Tanto verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram já o que eu penei. Asas que passam, todo mundo as sente. Rasga os meus versos, pobre endoidecida, como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Então aqui, né, vocês percebem a dramaticidade
do poema, afinal de contas, trata-se de um poema que fala de um amor, né, que foi acabado, que foi, digamos assim, interrompido, certo? E parece que há até uma mágoa aí, há um certo, uma desilusão muito grande, né? Então, vamos às questões. Gente, é importante ler mais de uma vez, tá? O poema ele tem que ser lido várias vezes. Veja bem, o soneto é um poema curto. E os poemas, geralmente, eles têm uma linguagem mais profunda. Então, se você não lê mais de uma vez, fica difícil interpretar, tá? Precisa ler, reler o verso várias vezes. Então, todo o texto que tem mais profundidade precisa ser lido, relido, né, várias vezes. Então, vamos lá. O poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes, certo? Então, vocês já sabem disso, né? Já expliquei para vocês na aula passada. Então, cada linha é um verso que estão reunidos numa estrofe, né? Então, aqui você tem uma estrofe, você tem outra, você tem outra, você tem outra. Então, aqui a gente tem o quê? 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras têm 4 versos. A gente pode chamar uma estrofe de 4 versos, a gente pode chamar de quarteto, tá? Então, as 2 primeiras têm 4 versos, ou seja, 2 quartetos aqui no começo. E as 2 últimas têm 3 versos cada, ou seja, a gente pode chamar as estrofes com 3 versos de terceto, tá? Então, a gente tem aqui um soneto, essa é a estrutura do gênero poético, ou tipo de poema, né? Porque assim, o gênero textual poema, a gente pode classificá-los de muitas formas. Tem vários tipos de poemas, tá? E o soneto é um tipo, é um gênero de poema. É um gênero clássico, tá? Bastante clássico, é um dos mais escritos, assim. E ele tem toda uma configuração própria, né? Ele tem que ter 4. A estrutura do soneto é essa: 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Ou seja, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. É sempre assim, tá? Não existe soneto com outra configuração, tá? Se tiver outra configuração, certo? A não ser essa aqui, ó, certo? Aí não é soneto, aí vai ser outro tipo de poema, vai ser um poema que na verdade não tem um tipo próprio, porque acontece muito isso, tá? No modernismo, eles rompem com as formas clássicas de poesia. Então vai ter muito poema, assim, com estrofes totalmente desiguais, um tem vários versos, outro tem poucos versos, e tem outras características também da poesia clássica que não vai aparecer na poesia moderna. Por exemplo, a rima, né? Eles vão romper, não vai precisar ter rima, não vai precisar ter, por exemplo, uma sílaba poética, tá? Ou seja, se a gente contar aqui, aliás, uma sílaba poética não, um verso com sílabas poéticas com métrica, a gente fala, né? Ou seja, se eu contar aqui, dá 10 versos, 10 sílabas poéticas. Ou seja, rasga. Vamos ver se eu consigo contar. É um pouquinho complicado, porque tem que emendar quando é vogal. Vamos ver. Rasga e. Será que aqui tá junto? Rasga e. Ses. Então aqui já dá 3. Versos. 4, 5. Que eu emenda. 5, 6. Ti. 7. Fiz. 8. Fiz a. 9, amor, 10. Rasga esses versos que eu te fiz, amor. Então aqui, ó, a última sílaba tônica do verso, ela tem que ser a 10ª sílaba. A gente chama isso de verso decassílabo, tá? Então, e a gente vê muito pela questão da sonoridade. Então, por exemplo aqui, ó, rasga esses versos que eu te fiz, amor. Então, essa questão da sonoridade, é uma certa musicalidade mesmo, entonação, né? A poesia está muito ligada à música, gente, tanto que toda letra de música é, de certa forma, né? Na verdade, um poema, né?
infelizmente, muitas vezes, essa questão poética na letra de música é totalmente esquecida, né? E a gente tem cada letra aí, cada letra vagabunda, né? Desculpa o termo, mas infelizmente, né? Perdeu-se essa questão artística, muitas vezes, da música. Mas enfim, então tem essa musicalidade, tá? Então só para vocês entenderem o que é um verso decassílabo, ok? Então vamos voltar às questões aqui, rapidão. A gente então tem aí o tema do poema, que eu acho que não precisa nem falar, né? Ou seja, trata-se de um amor passional, né? Um amor que foi perdido. Então podemos até delimitar mais o tema, dizer que é uma desilusão amorosa, tá? Na primeira estrofe do poema com que o lírico dialoga. Isso, aqui a gente vai ter que voltar toda hora, então, como eu disse, né? Eu vou inclusive mudar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil até para eu ensinar para vocês aqui. Depois eu volto nas questões aqui, ó. A primeira estrofe do poema com que o lírico dialoga. Com quem, né, o lírico dialoga e por que faz uma súplica negativa tão enérgica. Então, se a gente olhar na primeira estrofe, a gente tem um vocativo aqui, né? O que é o vocativo? O vocativo é um termo, né, um modo de dizer na gramática, quando você se dirige a alguém, né? Sempre tem vírgula antes do nome ao qual você está se dirigindo. Então, rasga esses versos que eu te fiz, amor. Certo? Então, ela está conversando com o amor. Amor aqui, no caso, vai ser a pessoa amada, né? É muito comum as pessoas se dirigirem a quem eles amam com esse nome aqui, amor, né? Rasga esses versos que eu te fiz, amor. Achei interessante ela usar com letra maiúscula, né? Ou seja, é o nome mesmo da pessoa, né? Então, agora, por que existe essa forma tão enérgica, né? Porque se a gente olhar lá, né? Rasga esses versos. Essa palavra rasgar é uma palavra forte, né? Rasga esses versos. Certo? Então, o que mais? Deita-os ao nada, ao pó, né? Então, assim, tá meio revoltado aí. Então, por que isso, né? Pensem para responder. Agora aqui, a gente vai ter... Acho que aumentei demais aqui, não tá legal não. Vamos lá. Muito bem. No contexto do poema Meus Versos, podemos observar que as palavras se tornam mais expressivas quando empregadas em sentido figurado. Exatamente isso, né? A gente vai ver então essa questão do sentido figurado. Então, por exemplo, aqui, ó, rasga esses versos que eu te fiz, amor, deita-os ao nada, ao pós-esquecimento. Certo? Então, aqui a gente vai ver pela primeira vez aqui a questão da gradação. O que é a gradação? É uma figura de linguagem, né? Onde a gente tem uma coisa que gradativamente vai aumentando ou diminuindo. Então ela usa certas expressões que a gente pode estabelecer ali uma escala, digamos assim, né? É uma coisa gradativa, ou seja, não, é uma coisa que vai se piorando, né? Ou melhorando, como diz aqui a própria questão, né? Amenizando ou exagerando, de uma forma gradativa, né? Então, por exemplo, se eu digo assim, ele corria, andava, sentava, deitava, certo? Primeiro correu, depois andou, depois caminhou lentamente, né? Sentou-se e por fim deitou-se. Ou seja, a gente tem aí uma gradação, né, da atividade física que vai sendo... Aqui eu dei um exemplo bem assim, literal até, mas só para vocês entenderem o que é a gradação, tá? Então existe essa sequência onde tem um crescimento, né, de algo, ou uma coisa que diminui e serve para expressar alguma coisa. Então aqui nesses versos vocês vão encontrar aqui um verso que vai ter uma gradação, tá? Leia com atenção para descobrir em qual verso em qual desses versos aqui a gente tem uma gradação. Na segunda estrofe o lírico fala de si. Muito bem, descreva o comportamento do lírico antes e depois da perda do amor. Então aqui, ó, presta muita atenção nessa parte aqui, ó. Julguei-me grande pelo sentimento e pelo orgulho ainda sou maior, né? Então a gente tem aqui um antes e um depois, na verdade, tá? Um antes de ser
um antes de terminar o relacionamento e um depois, né? Então, o eu lírico fala pensando nesse antes e depois. Como é que vocês interpretam, então, esse antes e depois aqui em relação ao amor que foi acabado? Qual é a figura de linguagem presente no verso? Rasgos na mente, se o souberes de cor. Veja bem, é possível rasgar alguma coisa na mente? Né? Veja bem que a palavra rasgar a gente usa de forma literal, por exemplo, para papel, né? E ela está falando de versos, então obviamente a gente pensa num papel que se rasga. Mas ela fala para rasgar na mente, né? Então, assim, existe aí uma comparação com a lembrança, com algo que está na mente, né? Então ela faz uma comparação de papel com algo que está na mente. Então essa comparação ela é expressa pela metáfora, ok? É a figura de linguagem que faz essas comparações assim em sentido figurado. Qual é o sentido do verso? Que volte ao nada, o nada de um momento. Então veja bem, volte ao nada. Né? O que é voltar ao nada? É deixar de existir. Né? O nada de um momento. Então aqui a gente tem dois sentidos para a palavra nada. O nada no sentido de não existe mais, né? Acabou, não vai existir mais. E tem aqui também o nada no sentido de algo sem significância, algo que não significou nada, ou seja, algo que foi assim relevante, na verdade, ou que não teve profundidade. Então veja bem, o nada de um momento, né? Então foi só um momento, isso é importante também. E é por isso mesmo que tem essa insignificância, né? Na verdade, porque acabou sendo uma coisa passageira. Então é só refletir sobre essa questão de algo que foi passageiro, que já não existe mais agora, né? Então pensa isso nessa questão da relação amorosa, para vocês entenderem aí, fazer a interpretação. Aqui na terceira estrofe, que tanto o verso já disse que eu sonhei, tantos penaram que eu já penei, asas que passam todo mundo assente. Então ela vai mostrar uma certa proximidade, né, com as pessoas, né? Tanto o verso já disse que eu sonhei, ou seja, isso que ela está dizendo aqui, muitos versos já disse, né? Já disseram. Tantos penaram já o que eu penei, ou seja, outras pessoas também já sofreram, né? A desilusão amorosa é uma coisa muito comum, né? A gente vê nas músicas, né? Então, o que ela está... Essa proximidade, ou seja, o fato dela trazer para o poema dela essas desilusões das pessoas, né, de forma geral, isso é uma coisa que aproxima, né, ela das outras pessoas. Agora, isso é satisfatório, ou seja, ela está satisfeita com essa aproximação. Por quê? Ou seja, isso ajuda ela a se conformar com a situação ou não? Ou uma coisa e outra? Como é que vocês podem explicar isso? O verso, asas que passam, todo mundo assente. Aqui a gente vai ter, então, uma figura de linguagem diferente, tá? A princípio, parece mesmo uma metáfora, e tem, de certa forma, aqui uma metáfora, né? Porque quem que são asas? O que são asas aqui? Né? Asas que passam, todo mundo assente. Então, veja bem, asas que passam, certamente aqui ela está se referindo a alguma coisa que é, de fato, uma coisa que voa, né? O que voa? Aliás, alguma coisa que tem asa é uma coisa que voa. Né? Então aqui existe essa comparação a algo que voa, né? Sei lá, um pássaro, um avião, não sei. Então aqui ela está tentando dar essa ideia de asa, simboliza aquilo no poema, simboliza o que no poema? Aquilo que de certa forma voa, né? Aquilo que passa, aquilo que é passageiro, certo? E o que voa passa, né? Se alguma coisa passar voando pela gente, ela não vai parar, né? Geralmente ela continua o voo e vai embora. Então, a gente pode interpretar nesse sentido. Agora, qual que é a figura de linguagem existente nesse verso? Se a gente pensar que o que passa pela gente não é só a asa, né, mas é alguma coisa que tem asa, então o que está sendo usado aqui é uma figura de linguagem que a gente substitui toda coisa por uma parte dela.
tá? Esse tipo de figura de linguagem chama-se metonímia, tá certo? Metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem que a gente faz uma substituição, tá? De uma coisa por outra que tem a ver com aquela coisa substituída, tá? Então, assim, existem vários tipos de... A palavra-chave aqui é substituição, tá? E não comparação, como a metáfora. Então, quando eu digo, por exemplo, a gente usa muito para marca, né? Quando eu falo assim, vou ao supermercado comprar Bombril. O que você vai comprar é a esponja de aço, né? Só que você usa a marca no lugar do produto. Quando você diz assim, estou ouvindo muito Beethoven, né? O que você está ouvindo não é o Beethoven, mas a música produzida pelo Beethoven. Então você usa o autor, né, o compositor, no lugar da música. Isso também é uma substituição. E a gente usa muito para toda e parte. Por exemplo, moramos no mesmo teto, né? Então é claro que você não mora no teto, você mora na casa. Mas por que você usa o teto em vez de usar a casa? Porque o teto é uma parte da casa, né? Então a gente usa teto no lugar de casa. Uma substituição substituição do todo, né, por uma parte desse todo, tá? Então isso chama-se metonímia. Então a mesma coisa aqui, asas foi utilizado no lugar daquilo que voa, tá? Então é uma parte daquilo que voa, e é uma parte importante, né, já que para voar é necessário ter asas, certo? Geralmente, né, porque não sei que você seja o Superman, né, que voa sem ter asa, ou o Goku do Dragon Ball, né? Aliás, outros personagens do Dragon Ball Z. Muito bem. Vamos lá. O verbo rasgar é empregado 3 vezes no início de determinados versos, né? Esse tipo de repetição é chamado de anáfora. Considerando a anáfora, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, rasga aqui, ó. Rasga aqui, ó. Então, há uma anáfora quando você tem sempre essa repetição, ó. Certo? Então, ela faz questão de começar os versos com rasga, rasga. Essa repetição, toda hora aqui, cria uma certa musicalidade e dá um efeito interessante, né? A gente chama isso de anáfora. Por exemplo, em música usa-se muito isso, né? Aqui também tem uma outra anáfora, ó, tanto verso, tanto espenário, né? Apesar de ser um singular no plural, também dá uma anáfora aqui, ó, uma repetição de palavra igual, né? Por exemplo, aquela música do Almir Sater, né, tocando em frente. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Então você tem 3 versos, todos os 3 começam com é preciso, é preciso, é preciso, é preciso. Então isso é uma anáfora, tá? Essa música, inclusive, do Almir Sater é bem interessante, para a gente observar várias figuras de linguagem nela, né? É uma música bem poética. Muito bem. Então, voltando aqui às nossas questões, quer saber, na verdade, por que foi usada essa anáfora? Ou seja, em termos de sentido, por que usar tantas vezes rasga, né? Então, aqui a gente tem que pensar no sentido da palavra rasga, né, nesse contexto de uma desilusão amorosa, tá? Então, relaciona isso com a desilusão amorosa, que dá para responder, entender. Não se esqueçam que a palavra rasgar, né, ela tem essa conotação, né, esse sentido de uma coisa assim que destrutiva, né, de uma coisa forte, até o nome, né, rasga, né, até o nome é forte, com esse R, né, essa coisa assim, né, existe essa coisa meio abrupta, né, essa coisa meio assim, impactante. Muito bem, na última estrofe, o emprego da expressão pobre endoidecida cria certa confusão em relação ao enunciador ao receptor. Eu não sei se cria certa confusão, né? Porque lembra do vocativo, né, que a gente falou aqui, ó? Rasga esses versos que eu te fiz, amor, né? Então aqui você tem um vocativo, certo? Porque está se dirigindo ao amor. No caso da pobre endoidecida aqui, seria a mesma coisa, né? Seria tipo assim, rasga os meus versos, pobre endoidecida, né? Ou seja, a gente pode ler dessa forma, ou a gente pode simplesmente ler, rasga os meus versos, pobre endoidecida. Ou seja, isso aqui pode não ter relação com isso aqui diretamente como um vocativo, tá? O que a questão está perguntando é justamente isso. Se é um vocativo,
né? Ou seja, o termo apelativo, você está se dirigindo à pessoa, né? Então você estaria se dirigindo a uma pobre endoidecida, no caso o poema, né? Estaria se dirigindo a uma pobre endoidecida, ou é um termo que explica, né? No caso que explica quem? A própria autora, né? O autor do poema, que na verdade é uma autora, a gente já viu, que é a Flor Bela Espanca, né? Já que eu vou falar dela um pouquinho aqui para a gente terminar a aula. Então, o termo explicativo aqui seria, então, seria o aposto, né? O aposto é isso, é uma palavra que serve para explicar, tá? Aqui a gente pode interpretar da seguinte forma: eu vejo como aposto, tá? Porque não faz muito sentido você falar que a autora está se dirigindo aos seus receptores, né? O receptor é quem vai ler a poesia, e dizer que o receptor é uma pobre endoidecida, né? Primeiro, que ela não está escrevendo só para mulher, né? E segundo, que pelo contexto do poema e pelas características da pobre endoidecida, ou seja, da Flor Bela Espanca, né? Pelo estilo de poema dela que ela escreve, a gente faz mais sentido dizer que é de fato um aposto, tá certo? Muito bem, vamos para a questão 6, que é uma questão de múltipla escolha. Na verdade, é para escolher todas as afirmativas, tá? Afirmativas corretas. Então, a gente vai marcar mais de uma. Então, aqui a gente pode marcar aqui pelo menos 3, tá? 3 alternativas. Então, são as características do soneto, que eu já falei para vocês mais no começo do vídeo, certo? Então, o soneto tem que ter rima, geralmente tem rima. Tem versos decassílabos, ou seja, né, deixa eu mostrar lá no poema mesmo. Tem rima, né? Olha só, gente, sente, né? Sonhei, penei, endoidecida, vida, certo? Momento, sentimento. Tem que ter, como a gente já viu também, 4 versos certinho, né? Sendo que 2 é com, certo? 2 é com 4 versos, outros 2 é com 3 versos. Tem que ter essa estrutura do soneto. Versos decassílabos, como eu falei, mesmo número de sílabas poéticas, ou seja, 10 sílabas poéticas. Agora, tem coisa que não é sempre, né? Por exemplo, a questão da terminar com um verso lá, ter o chave de ouro, né? Como está dizendo aqui. Cadê mesmo? Acho que é aqui, ó. Vai falar que no último terceto encontra-se quase sempre a chave de ouro, ou seja, a ideia essencial do soneto. Bem, isso aqui, embora apareça muitas vezes, não é dizer que é quase sempre, talvez seja um pouco de exagero. Então essa questão aqui talvez não seja verdadeira, eu acredito que não. E acho que é basicamente isso, né? Também acho que não tem muito mais que falar do soneto não, tá? Ele vai usar outros recursos de poesia, tá? Mas em termos de estrutura é isso. 2 tercetos, 2 quartetos, 2 tercetos, rimas, que podem intercalar de diversas formas, tá? Podem ser intercaladas de diversas formas, sílabas poéticas, tá? Ou seja, o mesmo número de sílaba poética, a gente chama de métrica, tá? Quando tem o mesmo número de sílaba poética, é o que a gente chama de métrica na poesia, tá? E, para terminar a aula, que já está longa, Flor Bela Espanca, né, uma autora, uma poetisa portuguesa, ela viveu de 1894 a 1930, né, morreu jovem, na verdade, 36 anos, né? Teve uma vida bem intensa, né? Foi casada várias vezes e vivia de uma forma de mundo, vivia a vida mesmo de uma forma bem sentimental, meio doida mesmo, diz, pobre endoidecida. Então, os poemas dela são bastante assim, dramáticos, né, intensos, né, como a gente viu aqui, né. Eu coloquei aqui algumas questões só para vocês fixarem melhor essa questão dos tipos, né? O poema que você acabou de ler é uma canção, uma ode, uma epopeia, um soneto ou um haikai? Depois eu explico o que é uma ode, uma epopeia, tá? Mas aqui já está bem fácil para vocês entenderem, né? Quanto ao gênero literário, esse poema é. Veja bem, existe o gênero poético, né? O gênero literário, existe na verdade, como a gente já estudou, o gênero textual, né? E o poema é um gênero textual.
Mas a gente pode falar de gêneros literários, né? Então, por exemplo, tem vários gêneros literários, né? Como, por exemplo, os gêneros narrativos literários. Aí você tem o romance, a fábula, o conto, certo? Mas a gente pode falar de gênero literário poético, certo? E quando a gente fala de gênero literário poético, né, seja, então um poema, ele pode, ou os próprios textos literários, de forma geral, na verdade, não só os poemas, eles podem ser de 3 tipos, a gente pode dividi-los em 3 tipos: o épico, o dramático e o lírico. Então vou falar rapidamente o que é cada um deles. O épico é aquilo que se refere a coisas fatos heróicos, tá? Tem que ter narrativas com feitos heróicos, tá? Isso que é uma coisa épica, tá? Aquilo que, nossa, tem aventura, tem luta entre o bem e o mal, tem heroísmo. Isso é épico, certo? Então a gente tem tanto gêneros narrativos épicos, mas a gente tem poemas épicos também, tá? Por exemplo, os Lusíadas de Camões, tá? A Odisseia de Homero, a Ilíada, né, de Virgílio, são epopeias, ou seja, são poemas épicos. Você tem um poema dramático, na verdade, assim, né, dramático porque tem a ver com teatro, tá? Quando a gente fala de dramático na literatura, é o que a gente chama de dramaturgia, né, também. Ou seja, é aquilo que está relacionado às artes cênicas. Então, por exemplo, no caso da literatura, você tem o teatro, tá? E tem alguns poemas que também são escritos em forma de teatro, como, por exemplo, o Teatro de Gil Vicente, né, que ele é escrito, as falas dos personagens têm rima também, é feito de forma poética, tá? E por fim a gente tem o gênero lírico, que é justamente o que está mais relacionado à poesia amorosa, que está mais relacionado a aquilo que é subjetivo, aquilo que mostra muito do que o autor está sentindo, sabe? Sentimentalismo, essas coisas, certo? Então, sonetos, por exemplo, geralmente são, na verdade, né, pertencentes ao gênero literário lírico. Então, acho que agora já dá para vocês responder, né, qual dos 3 que é esse poema que a gente acabou de ler. Muito bem, chegamos então ao final dessa semana 4.